Pinkers! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Letícia e nós estamos começando mais um Pod Pink, o podcast que dá voz às mulheres. E, gente, nós já estamos no 10º episódio, vocês têm noção? Parece que foi ontem. O quão longe nós já chegamos? Pois é, e esse é só o início de uma longa jornada. Amém, que assim seja. E pra apresentar esse episódio, que vai ser muito legal. Gente, parece clichê, né? Eu sempre falo, nossa convidada especial. É que, real, a gente tá selecionando pessoas com muito conteúdo, que podem dividir experiências, que vão nos incentivar, nos ajudar a enxergar o mundo de uma forma melhor. Como vocês sabem, o intuito do nosso podcast é conectar pessoas, incentivar mulheres. Então as nossas convidadas, elas realmente são diferenciadas. E pra me ajudar nesse episódio, está aqui ele, lindo e maravilhoso. E agora é digníssimo, né? Esposo mesmo. Opa, agora oficial na frente. Real oficial. Na frente do padre oficial, de verdade. Quem é você? Eu sou o Aramis, o digníssimo marido da Ana Letícia. Co-host aqui do podcast. Sócio, né, na vida e nos negócios. E tamo aí desenvolvendo cada dia um projeto novo pra vocês. E antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos pedir aquela força de sempre? Com certeza. Você que tá aí acompanhando esse episódio com a gente, agora desce o dedo nesse like aí, deixa seu joinha. Se você não gostar, depois você volta aqui e dá um dislike. Não tem problema. Comenta porque não gostou. Com certeza, pra gente sempre melhorar, que a gente tá aqui aprendendo todos os dias com vocês. Também já se inscreve aqui no nosso canal, toca no sininho ali pra você receber nossas notificações. E se você tá vendo pelo Instagram e pelas outras redes sociais também, compartilha, curte, já manda aí pros 10 mil amigos mais próximos e vai começar o nosso podcast. E antes de anunciar pra vocês a convidada de hoje, eu quero falar uma curiosidade sobre ela. Porque certamente, se você tá aqui no início desse vídeo, você vai escutar essa curiosidade, você pode se identificar ou lembrar de alguém que passou pela mesma situação e você pode mandar esse vídeo pra ela, indicar esse vídeo porque vale a pena. A nossa convidada se reencontrou, se redescobriu profissionalmente depois dos 35 anos, foi isso, né? E quem é ela, gente? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história e o que fez a nossa convidada de hoje chegar onde ela está. É ela, Cristina Ramos de Oliveira Nogueira, mais conhecida como Cris Nogueira Terapeuta. Seja bem-vinda ao nosso Pod Pink. Gratidão. Estamos muito felizes em receber você, Cris. Gente, a Cris, vocês estão vendo aí, é a 25ª vez que ela tá aqui nesse estúdio. Mas é a primeira no Pod Pink, sabe? Porque o Natan adora pegar as nossas convidadas antes da hora. E com certeza ela vai voltar pro Parte Rio 2. Podcast, né? Porque com certeza. o Natan não deixa barato. Né, Natan? Ele tá concentrado. Ele tá concentrado. Conforme vão pedindo, eu tô vindo. Com Tá certeza. certo. Gente, gratidão por mais essa oportunidade, né? Eu sempre enxergo que contribuir na vida das pessoas é muito importante. Então, acho que mais do que uma missão de vida, né? É poder se conectar com as pessoas. Cris, e agora nós estamos com um público diferente, né? Sim. O nosso público, 80% é feminino. E algumas das nossas amigas mulheres ainda não te conhecem. Não. Então vamos contar pra elas quem que é a Cris Nogueira. Né? Então, eu sou a Cris, né? Tenho 37 anos, sou casada com o Maikson, tenho 2 filhos, um mora no céu e um mora comigo. Então, nós falamos assim, um anjo e um bebê arco-íris. Estou em expansão, né? Porque eu sempre acredito que a nossa vida é uma expansão e atualmente estou atuando como terapeuta. Terapeuta energética, terapeuta complementar, né? Existem vários nomes, né? Terapeuta holística. Então, estou atuando no momento, né? Com as terapias. Tá. E hoje a gente vai abordar vários assuntos.
Mas como eu comentei aqui com o pessoal que você mudou sua profissão ao longo, né, do passar do tempo, conta um pouquinho pra nós o que você fazia antes de ser terapeuta, qual foi o caminho que fez você chegar a essa sua profissão hoje? Conto. Então, eu morava em Curitiba, né? Na verdade, nasci em São Paulo, depois vim para Curitiba e morava com os meus pais e sempre trabalhei nessa parte administrativa, né? Auxiliar administrativo. E aí, nesse tempo, eu conheci o Maicson, né? E a gente começou a se relacionar. Até comentei com vocês que a gente fez 20 anos que a gente se conheceu, né? Então, nessa reconstrução, digamos assim, eu vim expandindo junto com a oportunidade de trabalho dele, né? Ele estava se formando em cirurgião dentista e tal, e logo um tempo que a gente já estava, acho que com 6, 7 anos de namoro, a gente resolveu morar junto e viemos embora, né, aqui para o norte do Paraná. Então, naquele primeiro momento, eu me vi numa nova profissão, continuava sendo auxiliar administrativo, né, mas necessitava de ter uma pessoa para trabalhar com ele, né, uma auxiliar de saúde bucal, e aí eu fiz cursos nessa área, né, fiz prótese dentária, então sou formada em saúde bucal e prótese dentária. Aí a gente, né, fiquei trabalhando com ele um bom tempo, aí acho que uns 7, 8 anos. E aí, nesse meio tempo, né, eu achava a odontologia, nossa, muito legal. E eu falava pra ele, nossa, eu quero fazer o curso também, né? Quero ser cirurgiã dentista, porque eu tava imersa, né, naquele movimento. E acaba se apaixonando, né? Nossa, eu achava o máximo. E como a especialidade dele é cirúrgica, né? Ele é implantodontista, mas ele faz essas cirurgias de siso, essas cirurgias que fazem um pouco mais invasivas, e eu achava o máximo quando eu ia auxiliar ele, né? Pra mim, aquilo era uma paixão mesmo, então eu sempre gostei. E aí, fazia parte administrativa do consultório, que a gente trabalhava com consultório. Então, nesse meio tempo, eu atuava disso, né? Era o auxiliar administrativo deles e a auxiliar ali do consultório, fazia o que mais tinha que fazer, né? Logo a gente já estava morando em Japira também, então eu estava numa... Como é que eu posso explicar? Numa zona de conforto, né? Então, a minha vida era isso, né? Eu sempre estava trabalhando com ele. Quando os convidados vêm e falam que trabalharam há bastante tempo, né? Com seus parceiros, assim, de vida... sempre surge essa curiosidade do que eu vou te perguntar agora. Tá. Vocês trabalharam quase 8 anos juntos? 7 anos? Eu acho que foi até um pouquinho mais, porque nós viemos de Curitiba em 2009 e eu trabalhei com ele até 2015, 2016. Não que eu não trabalhe ainda, de vez em quando, quando ele precisa, eu ainda auxilio, né? Mas, Cris, conta pra mim como era... dividir a vida, porque nessa época vocês já moravam junto, né? Como era dividir a vida no trabalho e a vida em casa, porque vocês ficavam juntos 24 horas por dia. Isso. Como era isso? Era ok? Tinha dificuldade de relacionamento, de comunicação? Ou vocês levavam, tipo, tudo numa boa, assim mesmo? Como era isso? Não, muitas vezes não tinha como desvencilhar isso, né? O trabalho e a casa. Porque acaba levando o serviço pra casa. Não tem como, né? Não tem como. Às vezes uma situação, que aí às vezes ele tava com o paciente, tinha situações do trabalho. E vocês já tinham filhos? Ainda não. Tinham situações que eu não poderia falar de repente na frente do paciente, né? Então eu tinha que esperar a hora que chegasse em casa. E aí a gente ia debater aquela situação. Muitas vezes... não eram fáceis, né? Porque às vezes você tem uma discussão, que isso é natural, né? Vida do real, relacionamento, né? Claro. Então, às vezes não, daí ficava aquele clima, né? Você não conversa muito e tudo. Como vocês lidavam com isso? Ana, você vai aprendendo a lidar, porque eu, né? Às vezes em alguns momentos eu tava mais chato, ou ele tava mais chato, alguma situação. Então, aquele que não queria falar, não falava mesmo, né? E daí a gente ia conduzindo isso como dava. Só que às vezes o que acontecia? Às vezes no trabalho a gente não tava conversando, chegava em casa também continuava não conversando. Só que a vida era corrida. A gente porque nessa época... Por isso que eu pergunto. Nessa época eu estudava também, sabe? Então, às vezes a gente não tinha tanto tempo pra ficar junto, né? Então, mas mesmo assim, era isso. E eu falo,
tudo que acontecia naquela época de situações, você vai aprendendo a lidar com o outro, né? Porque é no dia a dia, não tem como, não tem uma receita de bolo. Né? Você não consegue ter. Mas assim, eu sempre penso nisso, que tem que ser o mais leve possível, né? Pra você conviver. Aquela coisa, tudo que a gente fala em aprendizado é uma coisa que leva tempo. Acredito que até hoje vocês ainda tenham esses momentos de intriga, uma discussão, uma coisa. Mas quanto tempo você acredita que deixou de ser algo tão frequente e passou pra ser algo tipo mais... Quando veio o amadurecimento mesmo. Isso. Gente, eu sou muito curiosa porque eu e o Aramis vai fazer 5 anos que a gente tá junto. Mas março do ano que vem faz 3 que a gente tá morando junto, né? Então, eu gosto muito quando a gente tá com um convidado e ele cita, assim, a situação da vida real no casal. Que a gente tira muito aprendizado disso também. A gente aprende a lidar no nosso dia a dia com o que vocês já viveram, né? Por isso mesmo. Eu pergunto. Eu sempre falo assim, as situações, elas vão acontecer, né? Isso é natural, é normal, o dia a dia, né? Nossa vida é cíclica. Mas, muitas vezes, é você ser transparente, sabe? Tentar ter o diálogo. Eu sempre falo isso. Por mais que, às vezes, você tá chateado, tá cansado, é uma série de coisas. É respeitar o espaço do outro, né? Mas eu acredito que a transparência, a maneira que você vai lidar com isso, principalmente vocês que estão atuando agora juntos. E nessa parte financeira, tem que ser o mais transparente possível, né? Então, quando eu fazia, e ainda faço algumas coisas nessa parte administrativa para ele, porém a gente agora não tem mais consultório, né? Mas quando a gente tinha, eu sempre joguei muito aberto. Então eu falava, olha, nós temos isso. Daí ele falava, olha, tem que fazer um pedido ou alguma coisa nesse sentido. Eu falava, nós temos isso. Vai dar pra fazer? Ah, vai. Então, assim, a gente teve sempre essa liberdade de um fala pro outro. Ah, daí muito quero comprar uma coisa. Quero comprar uma coisa. Ah, vamos comprar. Ah, não, agora não dá pra comprar. Espera mais um pouco. Então, sempre esse diálogo, sabe? Eu acho bem importante pra qualquer relacionamento, né? Seja ele de casal, quanto com as pessoas que trabalham com você. Então, no caso, a gente tem os dois lados, né? Nós temos a sociedade no negócio e ainda o casal. Casamento. Né? Que a gente precisa conciliar bem essas duas coisas. E eu acho que o segredo para qualquer tipo de relacionamento é a conversa. É a conversa, sim, com certeza. Né? Comunicação. Isso mesmo. E aí, Cris, tava lá no consultório, achava que era aquilo mesmo, amava aquilo. Isso. E aí? Tá, vamos abrir um parênteses, porque... para eu não entrar naquela situação da perda gestacional, para daí a gente fazer uma fala disso. Exclusiva disso. Só para não ficar, para não misturar. Tá, aí eu trabalhei com ele até 2015, ok. Daí 2015 foi quando eu tive o primeiro filho. Daí nesse tempo, eu não voltei a trabalhar. Então, desde 2015 eu não tinha voltado a trabalhar. Depois, em 2017, eu voltei a trabalhar com ele ainda, fiz algumas coisas, mas assim, era esporádico. Ele precisava de uma auxiliar, eu ia lá, auxiliava ele e vim embora. Que em 2017 eu já tinha o Matheus. E aí, 2018, 19, foi quando... eu tive esse insight, porque eu estive em depressão, né? E aí, eu fiz... Sabe essas brincadeiras que tem na internet? Alguém colocou assim, como você me conhece? Como que você me... né? Como que você me chama? Ou como você me conhece? Uma coisa assim. E aí, eu coloquei no Facebook... como que as pessoas me conheciam. E aí, muita gente. A Cris do Maikson, a Cris do Maikson, a Cris do Maikson, a Cris do Dr. Maikson, a Cris do Dr. Maikson. E eu parei, olhei aquilo e falei, oi? Senhor, isso deve ser pesado. Porque assim, natural, a gente mora numa cidade pequena. Sim. Então, quando as pessoas vão fazer referência, elas falam isso. É fulana de tal. Ou filha de alguém, ou irmã, enfim... né? A gente tem essa associação, né? Pela cidade ser pequena. Mas aquilo me reverberou muito, assim, me mexeu mesmo. Falei, opa. É como se não tivesse uma identidade. Exatamente. Como se não tivesse uma identidade. Então isso mexeu um pouco comigo, né? Eu comecei a me questionar. Falar, mas o que eu tô fazendo da minha vida, né? O que eu sou? Né? Eu não posso ser só isso, né? Por mais que tinham pessoas que me conheciam lá de Curitiba e tal, mas assim, isso me cutucou. Te rotulou, me cutucou, então me tirou da zona de conforto. Interessante essa situação. Eu lembro quando teve essa brincadeira, essa brincadeira, eu participei. Eu não consigo lembrar agora qual que foi as respostas, mas eu tinha uma questãozinha assim também lá atrás assim que me preocupava. Isso me preocupou. Então, né, me mexeu, né? Mexeu comigo. E o que você fez a partir daí?
mexeu, me incomodou. Como você lidou com esse sentimento? Daí eu fui me saber como que eu ia lidar com isso, né? Esse incômodo, né, que me gerou. Como que eu ia lidar com isso? E eu não tinha nenhuma ferramenta, assim, de pensar, nossa, eu vou fazer tal coisa, né? Eu atuava na igreja, eu sempre trabalhava na igreja, cantava, participava Parece da que nós temos mais uma litúrgica. convidada cantora. Não, Pois agora eu não canto mais. Não canto mais, pelo amor de Deus, não me coloca nessa. Mas assim, eu fazia comentário na igreja, né? Sempre estava ali ativa. Tinha sido coordenadora de grupo de jovens, então eu tinha um trabalho à parte, né? Então eu fui buscar o que será que eu tinha que fazer para sair daquilo, né? Para não ficar naquele rótulo. E Sabe uma coisa que eu percebi mais uma vez? Nossos convidados têm aquele pezinho com a questão espiritual. Total, né? Porque eu até comentei em alguns episódios atrás que todas as pessoas que vieram aqui são pessoas que atingiram aquilo que é considerado sucesso. Nem que seja para a própria pessoa. Às vezes para outra pessoa não seja, mas para a pessoa aquele é o sucesso. É algo muito individual. E todas essas pessoas falaram um pouco da parte espiritual. Então, acho que isso anda muito... Não, total, não tem como, muito né? alinhado A espiritualidade, ela tá junto com a gente pra te dar a força que você precisa num momento difícil, né? Quando você tá feliz também, ela ajuda, né? Ela tá ali pra contribuir mesmo. Então, Com quanto certeza. mais espiritualidade você tem, que isso... Gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crenças que as pessoas colocam na gente. A espiritualidade é você e Deus, né? O que vier, além disso, é complemento mesmo, né? Sim, com certeza. E aí, Cris, quando isso te incomodou, você já havia passado pela perda e já tinha passado pelo processo de depressão. Isso. Daí a gente volta lá em 2015. O que aconteceu em 2015? Em 2015 eu engravidei, né? Era uma vontade muito nossa. Nós se programamos para ter essa gestação. Foi planejado. Planejado. Fiz exames, parei de tomar remédio e tal, enfim. E aí, em 2015, engravidei. Abril, maio, junho, maio. Maio. Aí, uma gestação normal, eu fazia atividade física, né? Não tinha nenhuma restrição. Tinha feito todos os exames antes de engravidar. Então, assim, tava tudo ok. A gestação correndo naturalmente. A gente super feliz. Primeiro filho, aquela expectativa, né? Porém, Nessa época vocês residiam onde? Aqui? Em Japira. Japira. Em Japira. A gente mudou em 2010 para Japira. E estamos até hoje. E aí, a gestação correndo normal. Eu fazendo as minhas atividades normais. Trabalhava no consultório ainda nessa época. Tudo tranquilo. Quando foi... por isso que eu até ontem fiz uma postagem e coloquei isso. Outubro para nós é muito, muito, muito simbólico. Porque eu tive o meu primeiro filho em outubro. E tive o meu segundo filho em outubro. E eu conheci o meu marido em outubro. Eu amo esse mês também. É um mês muito simbólico mesmo pra gente. De força, de triste. Um misto. Tá, enfim. Quando foi outubro... Eu comecei, na verdade, assim, durante a gestação eu senti alguns desconfortos. Mas eu achava que aquilo era natural de toda gestação. Porque era a tua primeira gestação. Primeira gestação, eu não sabia como era. E aí, eu tinha um inchaço muito importante, eu tinha uma dor de cabeça muito importante, eu tinha dor nas pernas. Então, aquilo tudo, quando eu falava pro médico, ele falava, não, isso normal. Por quê? Infelizmente, os médicos da nossa região, eles não é nem que eles não são preparados, eles não têm o cuidado, entendeu? Eles não têm o cuidado, para eles tudo é normal, e não era normal. E aí eu fazia massagem lá, drenagem e tal, e aquilo não melhorava, mas enfim, né? Falei, tudo bem. Passei na nutricionista. A nutricionista fez check-up. Não, ela fez um terrorismo comigo. Ela não queria que eu comesse mais. Eu fiquei a gestação toda assim, com vontade de comer coxinha, com vontade de comer salgadinho. Ela falava, não come nada. Não toma refrigerante. Tipo assim, eu fui regradíssima. Porque eu tava ganhando muito... Não é que eu tava ganhando peso, eu tava ficando inchada. E aí eu subia na balança... Explodiu o peso. Ela falava, não é possível que você não tá comendo. Você não pode comer. Porque assim, eu não tinha uma diabetes gestacional e nem tinha pressão alta. Mas a minha irmã, um ano antes, eu acho, ela tinha tido uma embolia pulmonar por trombose. Então, já era um cuidado isso. Caramba. Que passou.
Nenhum médico, nem do SUS e nem o particular se atentaram nisso. Ok. Quando foi outubro, aí eu passei mal, né? Assim, bem específico. E aí, o que aconteceu? Entrei em trabalho de parto. Fiquei mais de 19 horas em trabalho de parto. Quando a gente se atentou que aquilo era as dores, as contrações... Já tinha passado muitas horas, assim. Eu já tava com 8 de dilatação. E isso tudo você tava no médico, no hospital? Então, eu tava em Japira, achando que a criança tava mexendo. Porque eu achava assim... meu filho tá mexendo, eu nunca tinha ficado grávida. É a primeira vez, você não sabia como Aí, era. eu comentei com o Mike. Nossa, o bebê hoje tá mexendo tanto, ele até conversou com a barriga e tal, não sei o quê. Só que quando chegou meia-noite, eu não esqueço, gente. Tava passando o jogo do São Paulo e o Maikson, ele dorme cedo, assim, ele dormia cedo, né? Ele não tinha ido dormir porque o jogo tinha acabado a luz e ele ficou assistindo o jogo. E eu falei pra ele, amor, não tá legal. Me deu uma dor de barriga. Aí eu lembrei que uma amiga tinha dado dor de barriga antes de ganhar um nenê. E eu falei, não sei não, mas eu acho que o nenê tá querendo vir antes. Como o Maikson foi prematuro, eu falei, bom, tá repetindo o pai, né? E tudo bem, vamos pro hospital. Fui pro hospital aqui na região. E aí, quando o médico fez o toque, eu já tava com 8. Aí ele tentou segurar. Tentou segurar, né? Porque aí tem um remédio lá que você toma pra segurar as contrações. E nisso... procurando vaga para me mandar para Londrina, para o Regional em Santo Antônio, não tinha vaga, né? Caramba. Foi uma loucura. Daí conseguimos vaga, a princípio era Londrina, porque daí não tinha UTI neonatal, né? Aqui vaga no Regional. Aí, graças a Deus, conseguiram uma vaga no Regional em Santo Antônio. E aí eu fui transferida de SAMU. Mas por que não podia fazer aqui? Porque não tinha UTI neonatal para criança, porque eu tava de 6 meses. Entendi. Eu tava de 6 meses de gestação, então era muito prematuro, né? Não dava pra ter ali. E aí, eles ficaram nessa busca. Aí eu fui pro regional, fiquei lá, acho que, sei lá, mais umas 8, 9 horas com dor. E aí eu fui ter o Luca, umas 3 horas da tarde, tipo, do dia seguinte. Então, foi eu falo assim, foi um filme de terror. Um filme de terror. E aí, tá, o que aconteceu? Isso no ano de 2015. 15. Aí tá, passei por essa situação, mas assim, a fé da gente, ela move, né, a gente. E Com como certeza. eu era muito influente na igreja, o Maikson participava do Terço dos Homens e tal. Gente, a gente tinha certeza que a gente ia enfrentar uma batalha, ele ia ficar na UTI e assim... até no Natal a gente ia estar com ele em casa. Então a gente tinha certeza absoluta, sabe? Eu fiquei meia... não digo nem em choque, mas assim, eu não tinha reação, porque era como se aquilo não tivesse acontecendo. Tá, passou... eu tive ele na quinta, daí passou sexta, sábado. Quando o Maikson, graças a Deus, conseguiu entrar, viu ele, né? A gente teve toda essa proximidade. A enfermeira, eu não esqueço até hoje, ela falou, olha, põe a mão nele e tal, porque... E o Maikson falava com ele assim, ele, sabe, ele reagia. Foi muito legal, muito, muito interessante, assim, como as coisas foram. Ok. Aí, o que aconteceu? Ele nasceu na quinta, daí quinta, sexta, sábado, domingo. Quando foi no domingo de manhã, aconteceu uma coisa que não acontecia no hospital. Não sei se tinha tido uma missa, enfim, mas um seminarista foi lá com um padre e estava distribuindo a comunhão. E olha, me arrepio até. E aí, eu estava sentada assim, o seminarista falou assim, você quer receber a comunhão? Eu falei, nossa, eu não acredito que Jesus veio me visitar. Daí ele falou, veio. Daí eu recebi aquela comunhão, né, fiz a minha oração, chorei, porque assim, foi muito... foi muito, muito forte, né? E aí tá. Daí aconteceu no domingo, daí as mulheres que tinham lá da UTI falaram, Cris, vai pra tua casa, pega... Porque eu ia receber alta, né? E o Luke ia ficar no hospital. Cris, vai pra tua casa, pega tudo que você pode pegar. Tudo. E traz, porque você vai enfrentar uma batalha, você vai ter que ficar muito tempo aqui ainda com ele, né? Ok. Conversa vai, conversa vem. Falei pro Maikson, liguei, falei, olha, você vai, né, vamos pra casa, vamos pegar as coisas e a gente volta. Porque daí tinha que levar lençol, travesseiro, enfim, tudo. Nessa volta pra casa, a gente tinha certeza, vamos animados, assim, sabe? Vamos pegar as coisas e vamos voltar. Esperançosos. Né? O que aconteceu? Quando a gente voltou, o hospital ligou, eram umas 8 horas da noite. O hospital ligou e falou, olha, onde você está? Eu falei, eu tô em casa. Aí a enfermeira falou assim, olha, eu preciso que você volte.
Daí eu falei, mas eu tô longe, eu tô em Japira, né? Tipo, 1 hora de Santo Antônio. Aí ela falou, mas é que eu não posso falar por telefone. Daí eu só falei pra ela assim, ele não resistiu, né? Daí ela falou, não. Daí eu falei, tá, e o que eu faço? Daí ela falou o que eu tinha que fazer. E aí eu disse, tá bom. Só que assim, eu tava anestesiada naquela situação. Não te abalou, né? Não, naquele momento não. É. Aí a gente fui lá em Jabuti, busquei minha sogra, meu sogro, e a gente foi pra Santo Antônio. Chegou lá, eu não despedi do meu filho. Isso é uma coisa que me dói ainda, sabe? Assim, que eu falo que... Então, quando eu vejo que a pessoa tá em UTI, eu sempre falo, gente, por favor, pegue essa criança, faça alguma coisa. Eles não falaram, assim, o médico não falou pra mim, olha, você quer ver seu filho? Olha, você, sabe, você quer isso? Não, ninguém falou nada. E aí, a gente saiu do hospital, assim, eu com o Maikson, eu morrendo de chorar, daí, porque daí minha ficha caiu, saindo do hospital sem meu filho, o Maikson muito mal, e a gente voltou pra casa. Não quis fazer velório, porque era uma situação muito difícil. E no outro dia mesmo a gente já fez o que tinha que fazer, né? Fizemos o sepultamento. Ok. Quando eu fiz o sepultamento, eu não tive, gente, eu juro pra vocês, o meu sofrimento não doeu ali, porque eu não tinha dimensão daquilo, sabe? Foi aos poucos que cadê minha barriga, cadê meu filho, cadê tudo que tinha acontecido comigo? E aí eu fiquei imersa, né? Aí eu fui caindo. Daí minha mãe veio e ficou comigo, que minha mãe mora em Curitiba, minha mãe ficou comigo meus 40 dias, porque eu estava operada, eu tinha feito uma cesárea de emergência. Meu Deus. Então eu não Quer podia dizer, voltar a você trabalhar. Ainda tava meio que... Não, eu tava debilitada, né? Porque igual uma mulher que teve filho, né? Teve Só que eu não tinha o filho. A dieta também, pós-cirurgia. Não tinha voltado a trabalhar. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei... Minha mãe ficou comigo, então eu não queria também fazer minha mãe sofrer, entendeu? Nossa, então eu fiquei segurando muito o meu luto, assim. Fiquei... Como é que eu posso explicar? Fiquei... Não é nem segurar o luto, mas assim, eu precisava passar por aquele luto, sabe? Sozinha. E foi muito difícil. Muito difícil. Aí minha mãe voltou. E ela sabia que eu não estava bem ainda, mas assim, não tinha o que fazer também, que ela tinha que voltar para a vida dela. E aí, quando ficou só eu e o Maikson, ele falou para mim, eu não quero mais filhos. Eu não quero mais filhos. Porque ele não acreditava de ter visto aquele meu sofrimento, sabe? De tudo que eu passei. E é um misto de sentimentos mesmo. Muito. A sua dor, a dor dele. Ele teve uma experiência com um filho, né? O filho reagiu ali naquele momento. Isso. Então, assim, é totalmente surreal, compreensível, né? esse sentimento de medo, Isso. né? Isso mesmo. É aquela coisa, vocês passaram por um trauma. Quando a gente Total. passa por um trauma, a gente precisa lutar contra aquele trauma pra Isso. depois a gente voltar ao normal. Isso. Não tinha Então como. leva um tempo até isso Isso. realmente acertar na nossa vida. Isso. E quanto tempo levou desde que você recebeu a notícia lá de que o filho de O vocês Luca, faleceu, até o momento assim que deu essa... sei lá, esse lapso em você, que a sua mãe, no caso, voltou pra vida Isso, dela, e você teve esse Caiu a choque de ficha. realidade. Então, foi depois que ela foi embora. Naquela semana que ela foi embora, aí eu me vi sozinha, porque daí o Maikson já tinha voltado a trabalhar. E eu ficava sozinha em casa o dia todo. E eu não queria sair, eu não queria nada, eu não queria encarar as pessoas. Porque eu pensava assim, quando a pessoa me olhar, ela vai perguntar. E eu não tenho essa capacidade de ficar falando. E daí, assim, foram várias situações, né, que aconteceram. De pessoas que às vezes se aproximam só pra saber o que tá acontecendo. Nossa, e, isso tem, né, assim... várias situações. E aquilo só me deixava pra baixo. Só que aí, eu me apeguei num grupo de mães que tinham passado pela mesma coisa. A gente se fechou ali, mães de várias crianças, várias situações, e a gente foi se ajudando, sabe? Aí comecei a terapia, né? Fui no psicólogo, comecei um tratamento, porque assim, eu tava... Quem me conhecia sabia que eu tava em depressão, porque eu não era mais aquela mesma pessoa, né? E aí, com esse tratamento, eu fui voltando a enxergar outras coisas, né? E aí, fui me descobrindo. Então, o autoconhecimento começou nessa época, né? Mas eu não tinha essa clareza. Aí foi passando esse tempo, eu descobri essas mulheres, e daí depois falei pro Maikson, não, a gente tem essa vontade de ter filhos, então a gente vai ver o que aconteceu, né? Vamos pesquisar, vamos estudar, ver o que houve. E ele a todo tempo, assim, relutante, não quero, mas enfim. Aí descobri um médico lá em Curitiba, o Dr. Rodrigo,
um médico competentíssimo e ele é muito humano, sabe? Ele pegou na nossa mão quando a gente chegou lá e eu, assim, despejei nele. 3 meses depois, despejei nele tudo que tinha acontecido. E ele olhou pra nossa cara e falou assim, fiquem tranquilos. Façam o que eu vou pedir pra vocês fazerem, mas vai dar certo. A gente saiu de lá, parecia que nós tava voando, sabe? Daquela esperança que ele deu. E aí... Ai, eu me arrepio. Vocês têm noção como esse assunto mexe com a gente, Quando aconteceu tudo que aconteceu, e aí eu disse pro Maicson, tá, agora nós vamos pra tentativa, né? Porque a gente tinha uma esperança, né? Fizemos um acompanhamento. E aí, de quando o Luca faleceu. O Luca nasceu dia 22 de outubro e faleceu dia 25 de outubro. Exatamente 4 meses depois, eu engravidei do Matheus. Porque aí eu tava fazendo os acompanhamentos, assim, de ciclos. E fiquei bem eufórica, assim, pra poder engravidar de novo. Só que eu ainda estava em depressão, né? Eu não tinha me curado ainda. Mas deixa eu entender. 4 meses depois da sua primeira gestação. Uhum. Ah, foi muito rápido. Foi, porque o que aconteceu? Eu fiz a cesárea de emergência, até o médico do regional falou, vocês não apareçam aqui antes de 3 anos, porque é um absurdo, né? Tá, enfim. E aí eu tinha ido nesse médico em Curitiba, o doutor Rodrigo falou, não, fiquem tranquilos. A partir de tantos meses, porque aí até que você chega até o final, teu útero já tá ok, beleza. Tá, aí engravidamos. Engravidei do Matheus em fevereiro. Uma gestação de alto risco. Aí eu descobri que eu tinha trombofilia, que a trombofilia não é hereditária, essa minha é adquirida do anticoncepcional. Né? O anticoncepcional é uma bomba, né? As pessoas não falam. Que, infelizmente, as pessoas não falam sobre. Não, os médicos não avisam, né? Que a gente tá se enchendo de uma coisa que não faz bem, né? Pode trazer inúmeras coisas. E aí, com os exames, que 1 milhão de exames, a gente descobriu. E aí, fiz esse acompanhamento. Então, com o resultado da trombofilia, usei aquelas injeções na barriga de Clexane, que eram caríssimas na época. Usei o Tragestan, aí mais um monte de medicamento e repouso absoluto. Eu não podia pôr o pé no chão. Eu ficava quase o dia todo na gestação do Matheus, de perna pro ar. Meu senhor. Fiz cerclagem também, que é aquela costura no colo do útero. Porque o médico não queria arriscar que eu tivesse um parto prematuro de novo. Né? Então, tive sangramento no meio dessa gestação do Matheus, a gente ia correndo para Curitiba. Eu brinco que o Matheus vale um carro, porque tudo que a gente enfrentou, nós não tínhamos plano de saúde. Foi tudo na raça. Aí, o médico dava remédio, sabe? Tipo, a gente ia lá, ele dava injeção, ele dava remédio. Todo mundo ajudando ali. Daí, 2016, outubro de 2016, o Matheus nasceu. Nossa, encheu nossa vida, né? E aí, com o nascimento do Matheus, nossa, eu tava muito grata, mas eu ainda vivia o luto. Porque era como se eu sempre comparo isso, como se eu carregasse uma mochila. Quando alguém falava pra mim, nossa, mas você tá tão bem, o Matheus tá bem. Eu falava, pois é, mas o Luca faleceu. Parecia que eu tinha, né, eu tinha essa necessidade de falar, porque parecia que se eu não falasse, ele ia ficar chateado, ou... Sabe, como se eu tivesse esquecido dele. Como se eu tivesse esquecido, exatamente. E aí, isso me perdurou, né, por muito tempo, até 2019. Antes da gente seguir, a partir de 2019, não vamos perder essa data, eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você seja muito sincera, Cris, porque assim, hoje quem te acompanha vê o quão espirituosa você é e o quanto você emana coisas boas. E assim, em meio de palavras, a gente sente isso. Durante esse processo, desse luto, né, até o nascimento do Matheus, em algum momento a sua fé abalou? E você desacreditou? Total. Ana, quando o Luca faleceu... E que caiu a minha ficha, eu falava pro Maicon, mano, como que Jesus faz um negócio desse comigo? Que eu tô lá na igreja, fazendo comentário, cantando, tô servindo. Daí, tipo, eu ficava indignada, sabe? E eu não rezava mais. E eu não rezava, eu juro pra vocês, eu não rezava. Muitas vezes o Maicon rezava, ele ia na missa porque eu não ia. Porque eu fiquei revoltada com Deus. Eu falava, pô, como que você faz um negócio desse comigo, se eu tô te servindo? Eu conheci daí uma moça, lá de Curitiba, ela tinha passado acho que 3, 4 perdas. E ela um dia comentou isso comigo. E ela disse assim, Cris, eu vou falar uma coisa pra você, que eu tive essa percepção. Um dia, que ela também servia na igreja, ela fazia tudo que tinha pra fazer. E ela falou assim, a percepção é a seguinte, não é por que Deus fez isso com a gente.
Não, porque Deus, ele permite coisas para que a gente passe, para que a gente enxergue coisas diferentes. Mas por que não nós? Justamente nós, que estamos lá com Deus. Nossa, eu ouvi isso. Entendeu? Foi ouvi num isso. podcast Joel J? Eu não sei se foi do Joel J, mas um podcast que eu É assisti isso. essa semana Exatamente falou exatamente isso. Por isso. que não eu? Se a nossa fé é tão grande, por que não nós? E aí, mesmo com esse entendimento que ela tinha me passado, mesmo assim eu ainda questionava. Daí voltei, sabe? Mas assim, não fazia mais nada na igreja. Não cantava, não fazia comentário, não fazia mais nada, sabe? Porque assim, isso realmente me abalou, né? Eu fiquei revoltada, porque tipo, eu tenho Deus como meu melhor amigo. Tipo, qualquer coisa que eu já falo, oh, Deus, e aí, mano? Jesus, tal... Né? Sempre participei de retiros, essas coisas. Então, a minha fé, ela tinha que estar ali forte. Mas eu não tive essa percepção. Mas sabe, essa semana eu assisti alguns vídeos do Thiago Brunet, que ele é... Descobri que ele é pastor, além de estudioso, né? Dessa parte... Eu acho que eu não consigo mais apresentar podcast sem chorar. Não tem noção do episódio, gente do céu. Pelo amor de Deus. E... O Thiago Brunet, ele contou a história... Eu não me lembro certinho qual que é a história, qual que eram os personagens. Mas um personagem lá, Deus prometeu para ele a terra prometida. E ele levou junto com ele uma outra pessoa. Se eu não me engano, Jó. Foi junto com ele para lá. E nada dava certo. Aí no momento que Jó seguiu para um lado e ele seguiu para o outro, aí Deus mostrou ali que... Falou pra ele, olha pro norte, olha pro sul e tal, a direita e a esquerda. Tudo isso é a terra prometida. Tipo, ele já tava ali naquele lugar, só que por conta daquela pessoa que não fazia parte daquela história, ele não conseguia enxergar aquilo. E depois ele tá ali naquele lugar, Deus pediu pra ele dar o filho dele. E ele, sem questionar, ele deu. Então, muitas vezes, assim... É exatamente isso que você falou. Por que não eu? Por que não eu? Né? Só eu que tive esse insight, né? De por que não eu daí? Mas assim, naquele momento eu não consegui ainda ter essa clareza. Eu entendi que, ok, Deus tinha me escolhido para passar por aquela situação. E aí eu tinha uma missão, mas eu não tinha essa clareza, né? Passou esse tempo, daí de luto mesmo. Que eu sempre falo para as pessoas, gente, a gente tem que acolher o luto. O luto não acaba de um dia para o outro, não tem como. De qualquer coisa. E luto, gente, não é só de uma pessoa que faleceu. São de situações, são de relacionamentos, né? É de um trabalho que você trabalhou muito tempo. São várias situações. Então, não passa de um dia para o outro, é muito devagar. Vou fazer você parar de chorar. Não, já parei. Chegou, né? Nós temos um presente para vocês. Meu Deus. Vou invadir aqui rapidinho. Invade, Natan, pra trazer aqui. Com muito estilo. Meu Deus! O que é isso? Gente, mas é que... Eu não entendi, foi os nossos amigos. Dá uma forcinha aqui pra Cris. Isso. Posso? Pode abrir, fica à vontade. Que é os nossos isso? amigos lá do Nazuki. Olha só, eles estão aqui? Não sei, eu falei pra eles. Meu Deus, pensa umas coisas bonitas que chegou aqui. Porque, sabe, pra Ana parar de chorar. Gente, eu tô muito... Eu tô assim... Só não esqueça da Rio Podcast, tá, gente? Nunca pedi nada. Nazuki Sushi Bar. Agora Isso. eu quero que todos vocês aqui que estão acompanhando essa história que tá linda, tem muitos comentários, Cris, tem muita gente. Nossa, tipo, assim, o exemplo de força, a gente... Oh, meu Deus. Depois tem que ler isso, que tem muito Né? comentário legal. Pessoal que tá acompanhando, vão lá seguir a A Nazuki. Nazuki. Que delícia. Amor, vai ser a primeira vez que nós vamos experimentar? Vocês nunca comeram comida japonesa? Ah, não. Não. Não acredito. Não, experimentaram mesmo. Vai sim. Se não for agora, pode ser depois que acabar o episódio. Eu acho melhor depois que acabar o Tá episódio. bom, não tem problema. Não Pra tem gente problema. evitar algumas coisas. É um presentão, Nossa, eles são que amigos lindo! nossos, né? E aí era uma surpresa pra vocês. Ai, que delícia! Gente, gratidão, viu? Obrigado Diego mesmo, e viu, equipe, Maicon, gratidão. Cris e o pessoal da Nazuki, muito obrigada. Gratidão, gente. E aí, vamos lá. Ai, já dá uma... Aí, ó, já deu uma Gente, risada. Mas Cris, vocês não têm noção. A Ana Letícia hoje, ela tá muito eu não emotiva, sei o que emotiva. tá acontecendo. É o mas eu vou dia. te contar aqui rapidinho, pra nós voltar lá em 2019. Tá. Não deixa esquecer. Não deixa, eu tô aqui. 2019. Gente, antes de começar aqui o episódio, acho que era 7 horas, eu e a Aramis, a gente foi ali no mercado, aqui no Subtil. Tinha faltado alguma coisa. E aí,
o Aramis foi pegar um salgadinho e eu junto com ele, do lado dele. E passou um senhor na minha frente e tava com um filho. Eu acho que o filho, sei lá, minha idade, mais ou menos. Mais ou menos. E aí, Cris, o senhor tava com uma cestinha e o menino tava com outra cestinha. O senhor olhou assim pra trás e falou assim, ai, vou chorar de novo, meu Deus. Falou assim pra ele, você já pegou... Gente, sério. O senhor e eu do lado pegando um salgadinho, um cebolito. Ele falou assim, filho, você já pegou leite? Pega lá umas 3 caixas de leite. Gente, eu comecei a chorar. A Aramis olhou assim, mas por que você tá chorando? Eu não sei o porquê, mas a gente guarda algumas coisas. E eu só consegui lembrar do meu pai, quando eu ia no mercado com ele, ele falava mesmo também. Jeitinho que o senhor falou. Já pegou o leite? Pega lá 3 litros de leite. Gente, eu saí do mercado chorando. Daí a gente foi passar no caixa. Desse jeito que ela tá agora aqui, ó. Tô vendo. A gente vai passar no caixa, pessoal assustado. Eu dando risada, porque é uma lembrança boa que eu tive, mas eu me emociono. E eu falei, meu Deus, não sei, hoje o dia tá assim. É porque juntou várias emoções. Sim, Nossa. Né? Aquele Juntou momento. várias emoções. Mas, assim, eu sou muito emotiva. Mas nunca fui tão emotiva dentro do mercado, comprando salgadinho. Viu? Colocar uma música só de choro, só no Pode Pink por causa da Ana. Exatamente, pra esses momentos, pra esses momentos. 11 ela Gente, todos. Mas eu quero saber como que você lidou. Não, posso só contar uma coisa que eu acabei de fazer? Conta. Pode. Eu coloquei água no meu copo, tava tomando água. Agora eu coloquei a cerveja. Nossa, que delícia. O chazinho. Já vai hidratar junto. Vai hidratar, não vai dar ressaca. Oh, meu Deus. Olha, quanto comentário lindo, viu? Que Depois legal. você dá um jeito de Eu de consigo ler. ver depois Eu não nos sei. comentários? Não, né, eu acho. Eu Porque não daí tenho quando fica certeza salvo, se acho que não. Se fica os comentários. Eu queria mandar um abraço pro amigo nosso lá da... Tá Esfirraria assistindo, Ramos, né? Que ele mandou mensagem. De quem? ali, da Esfirraria Ramos. Meu primo! Sério? Dá licença! Tá brincando? O Lucão, meu primo. Ele, o Que Leandro. mundo pequeno! É, meu primo. Melhor Então, esfirra da região, gente. Então, é muito bom mesmo. Não, é a melhor. Manda um abraço aí, que ele pediu pra mandar abraço. Lucas, um beijo pra todo mundo da esfirraria, Fátima, Leandro, a gente Damares, conheceu faz O Laurinha. Leandro, eu fiz um curso de finanças junto com ele. Nossa, do que Primo legal. No evento do Mil ao No Milhão em evento São do Mil ao Paulo. Milhão. Olha que legal. É, Aí meus a hora primos. que eu vi aqui, eu lembrei na hora. Meus primos, Legal. Olha que massa. Que legal. E aí, Cris, assim, Tá, eu tô voltando. vendo, tipo, muitas semelhanças em algo que eu fiz questão, gente, e algumas perguntas, não é egoísmo, mas eu gosto. Sim, Porque claro. a gente passa por situações. Natan? A porta lá embaixo tá fechada? Acho que tá por dentro. Por causa da chave da loja. Pega pra gente lá fazendo É que ele tá fazendo curso. Daí, assim, como que você lidou? Voltou, depois Tá. essa amiga deu uma... Deu essa chamada, virou- Só que assim, eu não conseguia ter essa clareza, né? Porque eu tava imersa no luto ainda, né? Mesmo que eu tinha o Matheus. Então eu criava força, eu até criei muita expectativa no Matheus, sabe? Que ele era a luz da minha vida, né? Porque de repente eu tava com o colo vazio, daqui a pouco eu tava com o colo cheio. Tanto que quando eu tive o Matheus nasceu, daí o Matheus nasceu 18 de outubro. Até o médico queria marcar no dia 22. Falei, não, 22 é aniversário do Luca. Não podemos Dá pra marcar fazer no mesmo 2. dia, Então vai ser dia, né? Vamos adiantar. Fizemos dia 18. Na verdade, era pra ser dia 20, a gente conseguiu adiantar um pouquinho, que o Matheus tava apressado. 4 dias de diferença. Aham. Caramba. E aí, nessa loucura do ter o Matheus, eu mesmo assim, eu não conseguia ter, assim, uma motivação na vida. Tipo, eu era motivada pelo meu filho. Daí o Maikson chegava, às vezes, do trabalho, eu tava lá, louca, desesperada, revoltada com a vida, porque nada pra mim tava bom. Eu sempre reclamava. Às vezes nem era só porque eu tava com o filho, era porque realmente eu não tinha perspectiva de vida. E aquilo foi me doendo. Daí, em 2019, fiz a brincadeirinha e deu me deu essa clareza, assim, tipo, opa, senhora, vamos se mexer, né? Porque isso tá errado. E aí fui para as terapias tradicionais. E aí uma amiga de infância minha até,
a Lu, ela estava atuando com as terapias energéticas. E aí ela falou, vem um dia fazer uma sessão e tal, né? Pode perguntar. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você me respondesse uma coisa. Respondo. Você fala muito sobre o luto. Explica pra gente um pouco o que é esse momento do luto. Porque eu, particularmente, eu me sentia em alguns momentos, já não sinto mais. Uhum. Algo que me deixava meio que sem sentido. E Entendi. eu acredito que seja um luto que eu passei por algum momento. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, às vezes está passando por isso, mas não Sim. sabe que é um luto. Sim. A pessoa está sofrendo e não sabe o porquê. Tipo, quais características elas podem ser consideradas Um luto, né? É quando você pensa e você não consegue perceber coisas diferentes daquilo, né? Então, quando eu tava imersa no luto, eu não conseguia, assim, eu tava feliz, mas eu tava triste. Então, a minha felicidade não era completa, porque sempre estava faltando algo. Talvez. Então, você fica nesse sentimento assim, eu não posso ser feliz, porque eu tive essa situação que aconteceu na minha vida de triste, entendeu? Então, é como se você tivesse mais oportunidades, né? Mas você você não consegue olhar além deste problema. Você fica ali num ciclo. É como se fosse um ciclo vicioso, né? Talvez aquela questão da mochila que você falou. Isso, eu sempre comparo. As pessoas vinham te falar sobre algo muito bom. Nossa, alguém você vinha e falava assim, trazia aquela nossa, o realidade. Matheus, não sei o que lindo, tá. Eu falava, você viu que maravilhoso, tal, não sei o que. Uma pena. Ou se alguém falasse assim, nossa, quantos filhos você tem? Daí eu falava, 2. Tipo, brava ainda, sabe? Daí a pessoa falava, 2, mas... Daí eu falava, não, é porque o Luca faleceu. E porque... Tipo, sabe, assim, grossa às vezes. Então, era como se eu as pessoas tivesse... tivessem culpa daquilo. Isso. E como se eu tivesse necessidade em sempre falar dele. Então, em qualquer pessoa que me encontrava, eu sempre dava um jeito de falar dele. Entendi. Sabe? Eu comparo mesmo o luto como uma mochila. Porque você não tira. Entendeu? Você tá o tempo todo ali, você tá segurando aquilo. Daí, em 2019... Eu já estava, fazendo terapias tradicionais com psicólogos. Quantos anos tinha o Matheus? Nessa época, 2019, tinha 2, né? 2. Até uma coisa interessante assim, é porque eu falo, hoje olhando pelas as coisas que eu passei na gestação do Matheus, que foram bem desafiadoras, não me... É como se eu não tivesse passado, assim, sabe? Porque eu tava tão imersa naquele luto, que tudo que eu passei parece assim que meio que apagou da mente, sabe? Então, daí, lá em 2019... eu tive esse contato com ela, e aí ela foi me atendendo, né? E eu lembro exatamente como aconteceu comigo. Ela me atendeu, ela fez primeiro uma sessão de reiki e depois ela fez uma sessão de barras. Quando ela fez o reiki, eu me senti muito bem. É como se eu tivesse... O que é o reiki? Eu ia perguntar isso. O reiki é uma terapia energética que a gente faz em posição de mãos, e o reiki ele tem poder de curar qualquer coisa. Lógico. Que é posição de mãos? Em posição de mãos. Sabe igual quando a gente vai na igreja, que as pessoas colocam a mão na nossa cabeça para fazer uma oração? Sei. É isso, só que a gente coloca a mão no corpo todo, né? Entendi. Cada ponto é um chakra. E aí a gente alinha esses chakras, vai te trazer uma leveza, né? Vai curar coisas que a gente precisa curar e que às vezes a medicina tradicional não cure. E aí... fiz barras, que é o que eu atuo mais hoje, né? Barras são toques suaves na cabeça. A gente toca pontos específicos para trazer uma clareza mental, limpar excessos, limpar crenças, pontos de vista, julgamentos. Quando ela me aplicou barras, eu tive um insight muito grande. Era como se eu enxergasse um mundo cinza. E quando ela terminou, que acabou a sessão, quando eu levantei, que eu sentei, era como se eu estivesse vendo cor. Quanto tempo leva uma sessão? 1 hora. 1 hora. E aí foi muito mágico, né? Sabe aquele vídeo viral do Facebook do menino que ganhou um óculos, o menino que é daltônico, ganhou um óculos da professora? É a sensação. Eu imaginei Exatamente isso. É como se eu enxergasse toda a minha vida cinza, desde que o Luca faleceu. E aí, naquele momento, eu voltei e falei, uou! Daí eu cheguei em casa, o Mike falou, nossa, tá diferente. O que aconteceu? Daí eu contei. Vai fazer mais vezes? E como que funciona hoje sua profissão, Isso. Cris? Como que funciona assim? Faz um diagnóstico,
ver quantas sessões a pessoa precisa ou não precisa ver quantas sessões precisa, é o que ela se sente bem? Na verdade, assim, como se trata de uma terapia energética, então é sempre na disposição da pessoa. Ela não pode vir até mim e pensar assim, puxa vida, eu vou ter que ir lá. Não. Ela tem que vir na disposição de que vai dar certo. Que vai dar certo. Então, ela vem através da energia. A gente não faz propaganda, mas faz, assim, uma divulgação. Mas a pessoa, ela tem que se sentir que ela vai se conectar comigo, né? Ela tem que estar nessa mesma energia de conexão, porque senão também não resolve. Acho que é a mesma questão da hipnose, né? A hipnose, muitas pessoas têm o medo, mas a hipnose só funciona se a pessoa acreditar. Se a pessoa não acreditar... Só que barras, você não precisa acreditar. Ela vai funcionar. Então, isso que é o mais dinâmico de Axis Consciousness, que é a ferramenta que eu trabalho mais. A gente tava lendo ali, eu falei, amor, como é que pronuncia isso? Axis Consciousness. Então, essa terapia... É muito gringo esse nome. Porque é os idealizadores. Esse, maravilhoso. São de fora do Brasil mesmo, né? Então, o que acontece? Todas as terapias que eu atuo, a pessoa realmente não precisa acreditar, ela funciona, né? E a gente sabe que funciona. É um investimento alto, Cris? Não é um investimento alto, Ana. Acessível? É super acessível. Eu faço, dependendo... Faz o convite pro pessoal. Dependendo da disposição, eu ofereço pacotes, sabe? Que saem mais em conta, né? Vai facilitar para a pessoa mesmo. Então, é uma oportunidade de você se autoconhecer de uma maneira diferente e que vai trazer resultados, né? Eu falo assim, o que eu mais gosto de falar de Axis Consciousness é porque eu tenho conhecimento do que aconteceu comigo, né? Entendeu? Esse meu renascimento mesmo. Ok. Deixa eu lembrar. Tá, aí continuei fazendo sessões e aquilo foi só me melhorando, assim, foi me despertando, eu fui ficando melhor, fui mudando a maneira de lidar com as coisas em casa, com o Matheus, com o Maicon. Aquilo foi a minha família, né? Começaram a notar que eu tava diferente. Vou fazer. Vamos marcar? Um pacote. Pros dois, né? Pros dois. Amei. Aí, o que aconteceu? Toma. Isso mesmo. Agora, tinha que ter aquela vinhetinha. Cadê o chicote? Aí, conforme foi passando os dias, foi só melhorando. Olha lá. Em 2019. Tarda, mas não falha. Aí, quando foi 2020, eu já tava assim, começando na expansão. Nazuki Sushi Bar acabou de entrar. Uhul! Então vamos aproveitar e agradecer aqui, né? Parceiros da Cris, do Maicon. Muito obrigada. A gente adorou o presente. Hoje nós vamos experimentar. Diz que é um vício, né? É um vício. Eu e o Aramis, então nós vamos despertar o vício hoje. A gente é um pouco resistente a coisas novas, mas eu tô doida de experimentar, gente. Porque o trem é bonito. Então todo mundo tá assistindo. Que não gosta. Você ama. É ruim. Né? Você tá doido pra experimentar? Que eu abri, então. Então, gente, todo mundo seguindo o pessoal lá da Nazuki. E aproveitar que a gente tá te falando em Merchan e que você acabou de falar, Cris. Eu quero que você convide o pessoal pra conhecer o teu trabalho, as suas redes sociais. Maravilha. Você já falou agora, de forma breve, pra quem busca um autoconhecimento. Isso. Mas agora é o seu momento pra fazer um merchan bonito Maravilhoso, vamos lá. Então, você que, né, quer se autoconhecer, quer ter uma mudança de vida, uma virada de chave, né, para despertar coisas novas, despertar sua criatividade, sair às vezes de um relacionamento que você não tá conseguindo enxergar, né, além daquela situação, um luto, uma ansiedade, uma depressão, todas essas coisas e mais, né, Axis Consciousness é perfeito para você. Atuo com barras de Axis, facelift energético, que atua nessa parte estética, né? Então, se você foi lá, fez um botox, vai na academia, tudo isso a gente consegue potencializar, né? Aí tem um processo corporal que chama MTVSS, a gente consegue resetar
órgãos, dores, doenças, né? São ferramentas que a gente consegue fazer para que você se sinta bem, se sinta melhor, estabilize a sua doença, né? MTVSS é ótimo para quem faz químio, né? Estamos no Outubro Rosa, as mulheres que precisam desse empoderamento, né? Desse momento. Então, MTV é perfeito. E atuo também com eliminação de realidades sexuais passadas. Aí vocês me dizem, Cris, é só realidades sexuais? Não. A gente atua com traumas sexuais, traumas de infância, traumas de relacionamentos que você teve com pai, mãe, avó, tio, qualquer tipo de relacionamento que tenha te criado um trauma. E às vezes você consegue ajudar a pessoa a encontrar um trauma que às vezes ela nem sabe que tem. Contribuir, né? Isso, eu sempre falo contribuir. Por quê? Às vezes ela não tem essa clareza, porque foi às vezes na infância, alguma situação. E aquilo limita a vida da pessoa. Então é como se ela tivesse que ficar repetindo padrões, né? Acontece muito da pessoa vir de uma família que tinha uma doença tal, e aí o filho tem também, isso vai prolongando. Então é como se a gente cortasse esse elo e essa pessoa tivesse liberdade. Isso. Viver o hoje, viver essa liberdade de estar melhor, né? Cortar esse vínculo. E Cris, e como o pessoal faz pra te encontrar? Ok, estou no Instagram, Cris com 2 S, Nogueira.terapias. Atuo aqui na cidade de Baiti, na CMDI, na doutora Luciana Toral e na Clinicamente. Então, se você não tem acesso a alguma dessas clínicas, manda uma mensagem no meu WhatsApp, tem um link lá na minha bio, é facinho, manda mensagem, a gente direciona, né? Às vezes fica mais próximo, né? Da onde você se sente bem. Atendo em Japira também, no Instituto MASC, e atendo em Jaboti também. Na clínica da prima de vocês, da Thalita. Thali. Isso mesmo. E a gente vai deixar também o link aqui na descrição pro pessoal entrar em contato e poder te encontrar de forma mais rápida e fácil. Maravilha. Então agora nós vamos voltar lá em 2019, um pouquinho mais pra frente. Vamos. Prometo que não vou interromper. Calma aí que eu tinha uma pergunta pra fazer antes da gente começar. Você falou muito em relação ao autoconhecimento. Isso. Quando nos fala em autoconhecimento, eu acho que é muito abrangente. O que você quer dizer com esse autoconhecimento? O autoconhecimento, Aramis, como despertar isso, né? A gente vive padrões do que a gente aprendeu em casa, com os nossos pais, com as pessoas que viveram com a gente, com os nossos irmãos. E aí, às vezes, você não sabe o que você gosta. Às vezes, você não sabe o que você gosta de vestir, o que você gosta de fazer, o que você gosta de escutar. Por quê? Você sempre foi influenciado por alguém, por alguma coisa, por alguma situação. Ou, às vezes, alguém te limitou. Te falou, não, você não vai por esse lado, porque isso não vai acontecer. Ou, não seja um menino ruim, seja um menino bonzinho. A gente vai criando isso. Então, quando a gente se abre para o autoconhecimento, você vai olhar você de dentro para fora. E aí você vai descobrir o que eu gosto de verdade. Será que eu gosto tanto mesmo de comida japonesa? Será que eu gosto mesmo de beber? Ou será que é alguém que colocou essa informação em mim e eu tô fazendo? Como se fosse uma vida no automático. Entendeu? Então o autoconhecimento é quando você cria consciência do que você está fazendo, do que você está vivendo, das escolhas que você está fazendo, e aí traz uma leveza para a tua vida, porque daí você para de querer ser obrigado pelas outras pessoas e começa a fazer coisas que você gosta, que você escolhe de forma consciente. Eu preciso muito trabalhar isso, e agora a gente vai ter que fazer um pacotão, Cris, que você não tá entendendo. Porque assim, cada área que você vai falando, eu me identifico em alguma coisa. Um exemplo muito claro, assim, que a gente tem na nossa vida, na verdade, na minha vida, e que o Aramis me ajudou a enxergar isso, muito lá atrás, quando eu frequentava o grupo de jovens, na época eu tinha uns 13 para 14 anos, e tava se iniciando um grupo de jovens na igreja, aqui na cidade mesmo. Uhum. Eu não vou citar nomes, mas enfim. E o meu sonho era cantar. Uhum. Mas era um sonho que, assim... Ela canta. Dá uma segurada. Meu sonho era cantar. E eu queria cantar ali pra Deus. Queria participar de um ministério de música. Nossa Senhora. Gente, eu acho que... E aí, em um momento específico, a gente não tava na igreja, não tava em momento de oração. E tava iniciando um grupo de jovens. Um coordenador que hoje nem
nem tá mais, assim, nessa caminhada, olhou pra mim e falou assim... Não, Ana. Não dá certo você cantar. Oh, meu Deus. Escuta, não dá certo você cantar. Teu negócio é... A gente vai ficar no ministério de oração e você vai interceder. Eu olhei pra ele... Te limitou, Segurou pra não mandar. Eu falei assim, não. Eu falei assim, deve ser Deus usando ele pra falar que não é pra mim, né? Não era, era aquele outro lá. Calma. Ô, Jujura. Pois bem, desde então eu não consigo mais cantar. Uau! Não canto. Vamos tirar Não essa canto. crença limitante. Eu E morro ela de canta. vergonha. Gente, agora uma coisa séria aqui que eu vou contar pra vocês. Eu me incomoda me escutar. Olha só. Mas então eu vou contar, Eu não posso- vou contar um segredo. Pode falar. Eu não pode- posso assistir nossos episódios, que eu Que gosto ela de se assistir. incomoda. Eu não posso Se ela estar estiver perto, ela se incomoda. Uau! Mas Gente, então, parece que a minha voz é tão irritante que negócio... Ui! vou contar um segredo, nem que depois eu apanhe. Qualquer coisa a gente corta. Ó o meme do Black. Ai. Essa Aí. câmera tá pegando, né? Podia. Então, não, de verdade. Por quê? Quando eu... Tá, eu preciso, né? Peraí, eu vou abrir um parênteses ou eu continuo? Vários países já abriu aqui. Porque o que acontece? Quando daí eu tive o primeiro contato com o curso de barras, Aham. quem que foi o meu primeiro cobaia? O Maikson, Maikson, óbvio, claro. né? Não tinha como. Normal, eu fui né? da Ana com Não é? maquiagem, Claro, sobrancelha. maravilhoso. Com tudo que você Limpeza imagina. de pele. Isso mesmo. Aí, e ele tinha essa dificuldade também de se ouvir. Ele não gostava da voz dele. E muito tempo, assim, ele falava no WhatsApp e as pessoas mandavam áudio, ele não mandava áudio, não. Nossa, ele detestava. Tá bom. Corremos as barras dele, tudo, várias vezes e tal. Enfim, ele é meu paciente de facelift, né? Pode ver que deu resultado, né? Opa. Aí... Ó a propaganda boa do trabalho. Aí, um dia eu tô em casa, assim, tal, não sei o quê. Daqui a pouco eu tô escutando falar. E eu, crente que eles estavam falando comigo. Não, eles estavam mandando um áudio. E eu, uau, não acredito Que ele mandou um legal. áudio. E foi isso. É uma crença. Caramba. Alguém falou isso pra você, né? Às vezes alguém falou, nossa, tua voz, não sei o quê. E aquilo registrou. E a gente limpou. E ele manda áudio. Agora ele manda, se deixar, ele Só manda só áudio. Então E assim- realmente, é uma E crença. assim, eu não tenho vergonha de mandar áudio, de falar, de conversar. Gente, Ela só não pode se ouvir. eu não posso me escutar. Olha só. Não, vamos trabalhar E isso. Gente, sabe quando parece que vai te dando uma giriza, você fica incomodada, que você tem que... É assim, me Não, incomoda. vamos trabalhar isso. Tirar essa crença limitante aí. Vamos Nossa, tirar. eu tô vendo que semana que vem a gente vai estar com a... Com a agenda cheia, que eu queria. Aham. Eu não tenho vaga semana que vem. Graças a Deus. Viu? Então você Verdade, que se interessou, não deu. meus filhos, vocês já agendem já pra, sei lá, pra próxima dezembro. semana. O mais legal é que vocês não conseguiram ver a cara dela daqui da onde a gente tá. Que ela, tipo, fez uma cara de Ela, nervosa assim, mesmo. semana que vem eu não vou. Gente do céu, verdade. Recebeu as mensagens, não tem Oi, horário. Cá. Não, mas é isso. Mas verdade, é uma crença limitante que alguém colocou. E em qualquer momento da nossa vida, isso vai travando, sabe? Então, Barras faz uma limpeza tão legal que a gente consegue tirar isso. E aí você consegue olhar além daquela situação. Eu tô tentando puxar aqui, lógico, eu não sou uma pessoa perfeita. Com certeza eu tenho alguma coisa, mas eu não tô conseguindo identificar. Mas assim, eu acho que não sei. Porque eu não sei mesmo, tô perdido Se aqui. você tem alguma crença limitante, Sim. não sou eu que vou julgar. Mas vamos lá. Né? Sem julgamentos. Não sou eu que Mas vou julgar. mas assim, Mas você eu acho vai que eu acabei de descobrir que eu tenho. É. Eu só não tô Não, identificando não. ela mesmo. Não, todo mundo tem, sabe, Aramis? Não tem como. Mas, aos poucos, você vai identificando isso. E assim, você não precisa me falar nada. Às vezes o paciente tem medo disso, né? Ou de atender uma pessoa muito próxima, muito conhecida, não precisa me contar nada. Eu nem quero saber. Às vezes a pessoa chega com aquela queixa, ela vai me dar alguns pontos pra gente perceber que aquilo modificou. Mas eu não tenho esse poder. Até eu falo, gente, por favor, não quero, não tenho esse poder de psicólogos, psiquiatras. Eu sou um complemento. Né? Cada um no seu lugar. Então, eu não tenho esse poder de escuta e nem de falar assim, faça isso, faça aquilo, né? A minha terapia é totalmente voltada para ação.
Então, mas todo mundo tem. E aí você vai redescobrindo o que vai ser bom pra você. Mas eu tô querendo dizer assim, daquilo que a gente conversou em relação a, por exemplo, seguir, por exemplo, uma ideologia da família, ou ir pra alguma coisa assim, ficar mais fechado na caixa, entendeu? Porque eu fui muito rebelde. Entendi. É que às vezes não tá ligado à tua família em específico. Tem tantos outros... Tem tantas outras coisas, né? Não necessariamente precisa ser da Por família. que você tá rindo? Nada, não. Que Mas que é você um lembrou? autoconhecimento. Vamos a gente despertar vai esse cuidar, autoconhecimento né, aí. pra conseguir enxergar onde tá a área Vamos. limitante. Mas vai dar certo. É isso mesmo. E daí agora, Cris? Vamos voltar lá, porque a gente abre um pouco. Voltamos, já 2019. Ok, fechou 2019. Aí eu já tava me sentindo melhor, né? Já tinha já tava mudando a vida. E o Maicson, que era a pessoa mais próxima a mim, tava percebendo que isso estava funcionando. E ele me incentivava, não, vai mesmo, continua fazendo as terapias e tal. E aí, o que aconteceu? 2020? Pandemia. Na pandemia, eu ia voltar a trabalhar com ele. Eu tava voltando a trabalhar. Era um sinal, Max. Não era pra ser. Eu tava Não voltando, foi eu ia dessa voltar a vez. trabalhar com ele lá no consultório, que a gente ainda tinha um consultório em Japira pra, né, na parte administrativa, auxiliar, enfim, ia voltar ativa. O Matheus estava na escola, então a gente tinha essa autonomia. E aí veio a pandemia, eu fiquei desesperada. Gente do céu. Foi um mês que eu fiquei um mês inteiro chorando. Porque eu falei, não, acabou com a minha vida. O que eu vou fazer na minha vida agora? Eu não Mas aguento eu ficar acho só que com a não foi criança só em você. casa. Sabe, aquilo... Eu fiquei louca. É porque, assim, no caso da Cris, ela já veio Eu já passando tava por parada, algo né? muito... Isso. Por coisas difíceis há anos. Isso, Então, isso. ali era o pontapé, tipo... Isso, porque eu tava assim, eu tava animada, entendi. entendeu? Começar, Eu tava entendeu? animada pra voltar a trabalhar, porque eu não Era queria pra ficar ser em um casa ponto mais. inicial aquilo ali. Isso Agora eu mesmo. entendi, Daí o que agora eu aconteceu? entendi. Veio a pandemia, e daí eu falei, daí fechou tudo, tá? Eu falava pro Max, pelo amor de Deus, eu vou enlouquecer com o Matheus em casa, porque, gente, meu filho é maravilhoso, o Matheus é maravilhoso, eu amo ele, nossa, infinitamente, mas cansa a gente, sabe? Ninguém Vida fala, mas real. cansa. E eu gosto de pessoas assim. Não, Mas cansa, isso que é bom, ele lógico. gasta, eu falo assim, ele gasta, gente, porque ele quer que você pare pra brincar. Enfim, eu falei pro Marcos, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Daí, tá. Quando foi passando ali, sei lá, no meio do ano, assim, da pandemia, Fernanda Souza, atriz... Minha amiga, brincadeira. Não, mas minha amiga mesmo. A gente já trocava muita ideia no Snapchat há uns anos atrás. E até quando eu tava em depressão, tanto o Snap dela quanto do Tiaguinho me faziam muito bem. Então eu ficava o dia inteiro imersa nisso. assistindo. E eles respondiam, tanto Ai, ela gente, quanto ele. Os dois são maravilhosos. E eu sou muito fã dele. Inclusive, eu tenho um fã-clube. Sou presidente de um fã-clube do Tiaguinho. Olha lá a curiosidade, gente! Aí, agora assim, eu tô afastado dos meus pupilos, Viu? sabe? Porque assim, eu não tô tendo tempo, mas. Não, né, parou. Ai, eu queria ir no show do Thiaguinho. Agora a gente Tardezinha. vai marcar um Tardezinha. episódio pra falar sobre fã-clube. Vamos, porque é Vamos. diferente. Vamos. Não, eu já tenho um monte de curiosidade aqui que eu podia facilmente Gente, é tanto assunto, engatar aqui em outro misericórdia. assunto. Não, vai ter que ser uns 3 episódios, Cris. Você Não, sempre tem eu vou ter parte que. 2, Eu não, acho parte que eu vou ter 3. que começar a pagar o Natan, porque o Natan não vai aguentar mais ver minha Não, cara. nós vamos ter que Ele abrir já um tá olhando de quadro. cara feia pra Nós cá, vamos ó. ter que abrir um quadro de Gente frente do com a terapeuta. céu. Misericórdia, tá, enfim. E eles, assim, a Fernanda, né, ela é muito humana. E aí, até quando eu tava grávida do Matheus, eu fui numa peça dela. E falei pra ela, né? Porque eu já tinha falado que eu tinha perdido o filho e tal. E ela me deu maior força. E quando eu tava grávida do Matheus, eu fui estribuchando. Eu tava bem barriguda. Fui na peça dela, ela abençoou, sabe? Ai, Deus abençoe o Matheus, tal. Não sei o que. Foi uma troca bem legal. Ok. Daí, em 2020, Fernanda, com Cíntia Rondelli, já estavam fazendo lives sobre isso. Eu lembro. E Fernanda já tinha feito o curso, já tinha feito, né? Já tinha feito um curso e já estava fazendo mais, né? Porque tem um milhão de cursos para fazer. E aí a Fernanda fez essa live. E eu falei, caramba, Barras é isso. Olhei pro Maicon e falei, caramba, nossa, eu quero isso pra minha vida, tal, não sei o que. E comecei a estudar e procurar. E aí, 1º de novembro de 2020, eu fiz o primeiro curso. E aí, eu fiquei bem louca, né? Porque aí eu falei, caramba, isso E a é gente muito sai legal. do 220 de curso, assim, tipo, quer colocar tudo em prática Tudo, na hora. Então eu fiquei muito assim animada, né? Mas assim, não tinha pretensão de atendimento, né? A minha expansão era ali pra me autoconhecer, de repente aplicar nas pessoas próximas, enfim. Quando foi 2021,
2021. Algumas pessoas ficaram sabendo e foram abrindo minha agenda. E eu já fui tendo paciente, eu fui atendendo e tal. E daí nisso eu já fiz mais um curso, fui fazendo... Foi no automático. Foi quase que... Quase me jogaram, sabe? Aí no meio em 2021, a Fernanda, eu tinha contado pra ela que eu tinha feito os cursos e tal. E aí ela ficou muito animada, me deu um curso com o Diogo Lara, que é um psicanalista, nossa, feroz lá. Ela falou, olha, eu tinha várias pessoas para dar esse curso, mas eu vou dar para você, porque, nossa, a nossa conexão é muito legal. Nossa, ela mandava... O dia que ela mandou áudio a primeira vez, quase morri do coração. Gente, que massa! Caramba! Muito legal isso. E ela acreditou, assim, nisso, sabe? Então, ela me deu esse curso que valia... Na época, não tinha esse dinheiro. Eu fiz. Foi muito bom pro meu autoconhecimento. E aquilo só me deu gás, sabe? Então, a gente tem uma troca até hoje. Às vezes, ela me... Não é todo dia, né? Mas ela, às vezes, me responde ainda no direct e tal. Eu faço curso, eu faço alguma coisa. Eu tô atendendo em um lugar novo, eu mando pra ela saber que ela tem uma pontinha disso, né? De certa forma, influenciou. De ser grato, de ser grato. E aí, comecei nessa expansão e as pessoas foram conhecendo. E aí, os lugares foram me convidando. Quer vir atender aqui? Ah, Cris, vem aqui, nós temos uma sala e tal. E aí, eu comecei nisso. Por isso que eu falo que com 35 anos, eu tinha em 2020, né? Eu iniciei uma nova profissão. Então, sempre é tempo, gente. Com não é porque eu já tinha 35 anos que eu não podia ser alguma coisa. Conselho, gente. O tempo é você que faz. Se você tem 30, tem 20, se tem 40, tem 50, independente disso, a tua vida é você que faz. É sempre tempo de começar. Por que não? A gente teve... Por que a gente tem que viver do mesmo jeito sempre? Entendeu? Sim. A gente teve uma conversa dessa dentro do carro, voltando de Londrina, né, amor? Sobre essa questão de não ter tempo. Uhum. A gente só tem essa vida. É isso. Então, assim, se você teve vontade de fazer alguma coisa, independente se você tá com 15 anos, 16 anos saindo do colegial, ou se você tá com 50, 60 anos. Isso mesmo. Sempre há tempo. Até quando eu tava fazendo a minha primeira faculdade, tinha um senhor que estudava no mesmo bloco que eu, que ele já era bem de idade, tinha 60 e poucos anos. E ele tava no primeiro ano, se não me engano, de Direito. Olha que legal. Ai, eu vou chorar de novo, eu não quero. E eu logo não conhecia ele, né? Mas o pessoal que tava em volta ali conhecia a história dele, disse que se formou e hoje em dia tá trabalhando. Olha que legal. Porque eu falo assim, Aramis, às vezes a pessoa vai ter essa identificação de mudar mesmo, ter esse insight de mudar de vida. Como tem pessoas que vão trabalhar com aquilo que elas gostam a vida inteira. Mas eu sempre digo, nós temos essa oportunidade de estar vivendo. Por que não viver o hoje? Né? A gente fica muito preocupado com viver amanhã ou ficar parado pensando o que aconteceu ontem. Né? A gente precisa viver o hoje. Né? Então, seja a oportunidade, seja abraçar as coisas que aparecem na tua vida. Né? Às vezes a gente fica muito preso nas crenças de tipo, não vou fazer isso porque... Não, vá viver. Você tem uma conta para pagar? Claro, a gente honra tudo isso, né? A gente tá condicionado para isso. Mas não faça isso só... Até a gente pegou no pé do Sérgio no último podcast, porque ele falou assim, eu tô trabalhando para aposentar logo. Tá, mas você não tá vivendo? Não tá. A gente precisa viver, Com né? certeza. Você tem que ter essas brechas na tua vida, porque senão você fica uma vida ali regrada e você não sai da tua linha. Só que aí, e daí? Será que você vai chegar? Será que você vai ter saúde para poder? Né? Qual que é o sentido de tudo isso? Né? A gente não sabe o nosso dia. Né? Então vamos ver agora. É aquele lema, né, dos motociclistas. Não importa o destino, o que manda é o caminho. Isso mesmo, é isso mesmo. Gente, sério, esse é um episódio que... Um dos que mais o pessoal tá interagindo aqui Ai, que bom, eu fico tão grata, Nossa, gente. Cris, você não tem noção. Eu já vi que tem paciente, tem amigo, tem família. De tudo aqui, o pessoal Tem agradecendo parceiros. por ter você, assim, na vida. Gratidão, muito, gente. Muito Eu legal. sou muito grata. E, Cris, a gente, né, você falou agora da tua profissão, que tá atuando, é isso que você quer continuar fazendo? Olha, toda vez que eu atendo alguém, que alguém chega e fala pra mim, Cris, você me atendeu e aconteceu tal coisa, eu fico muito feliz porque eu falo, é isso que eu nasci pra fazer, contribuir com a vida dessa pessoa. E através do teu trabalho, qual que é o teu principal propósito?
continuar contribuindo na vida das pessoas, né? Se eu sempre falo assim, Ana, eu saio de casa para atender, se eu atingir 1% daquela pessoa, se ela chegar para mim e falar, Cris, eu dormi melhor essa noite, depois da tua sessão, eu já ganhei o meu dia, sabe? Então, é realmente trazer essa contribuição, porque eu digo, não sou eu que estou fazendo nada, é você que está dando essa permissão de mudar. Eu só sou um canal, né? Quem tá fazendo sempre é você. GPS. Isso mesmo. Isso mesmo. É o GPS. Agora eu quero falar, Cris, de um assunto muito importante que a gente pincelou. Inclusive hoje, ontem, quando a gente fez um stories falando, teve bastante mamães e gestantes perguntando sobre. Em relação à perda ali, você e o Maikson foram procurar saber o que aconteceu. Isso. Como que foi esse processo? E qual a dica que você dá para as mamães e futuras mamães de hoje? Qual é um cuidado, um profissional que deve buscar? O que você... Eu logo lanço 15 perguntas de uma vez só, né? Pra economizar. É uma vez só. Você hoje trabalhando com pessoas, né? De certa forma é um comércio também. Você acha que a nossa região ainda segue muito limitada? Em relação ao que você passou? Muito, Ana, muito. Por quê? Até foi uma das coisas que me despertou enquanto eu estava vivendo o luto, era poder proporcionar para as mães que estão lá no regional uma ala que não ficassem com mães que estavam com filhos na UTI e aquelas mães que os filhos, infelizmente, não resistiram, sabe? Porque é muito doloroso você estar sem seu filho e você ver que aquela mãe... aquelas mães com os filhos no colo. É uma dor, nossa, dilacerante, sabe? Eu lembro exatamente de uma mãe até que ela reclamava de ter que dar mamar pro filho dela e eu só queria o meu filho. Né? Eu queria o meu filho no meu colo. E ela queria estar no lugar dela. Eu queria estar no lugar dela, eu queria estar lá com o peito explodindo, que eu tive leite, né? Então, são situações assim que eu fiquei... querendo lutar por isso. E somente quem viveu sabe. É isso mesmo. Às vezes as pessoas imaginam, mas saber é só se você passar. Aí o que acontece? Aqui na nossa região é muito limitada, porque os médicos, principalmente quem atua há muitos anos, às vezes eles não procuram estar estudando ou ter mais conhecimento, sabe, do que acontece. Porque eles esperam que as mulheres perdam, né? Tenham perdas até 3 vezes, para daí começar a investigar. Que eu acho um absurdo. Mas, né? gente, é um absurdo na verdade, mesmo. É um absurdo. Na primeira já devia começar. Na verdade, antes de engravidar, tem uma então, lista. preventivo, né? O médico que me acompanha lá de Curitiba, o Dr. Rodrigo Berger, ele tem uma conduta que ele fala protocolo Berger. Ele faz, digamos lá, a pessoa quer engravidar, então ele vai passar um protocolo. Todos os exames que ela vai fazer uma... não fala uma anamnese, mas vai fazer uma investigação para saber se tem possível trombofilia ou qualquer outra coisa. Por quê? Antes de você engravidar, ele já vai te tratar. Então, não precisa perder um filho, entendeu? Para que você desperte isso. Então, aqui na região ainda é muito falho isso. Um médico da região que é muito próximo, até que a gente foi algumas vezes fazer ultrassonografia quando eu estava grávida do Matheus, é de Santo Antônio da Platina, Dr. André. As condutas eram bem parecidas com o do Dr. Rodrigo, porque ele é um médico super atencioso e fazia essas condutas também. Mas... até você me perguntou, para as grávidas, exigem exames, PCR, tem exames específicos para você descobrir a trombofilia, né? Peça esses exames. Doutor, mas você não tem indicativo porque é a tua primeira gestação. Exige, é direito seu, né? Se você faz isso antes, com tempo hábil, você consegue salvar seu filho. Então, não precisa perder para que isso você vai investigar, né? Não precisa passar pela dor. Outra coisa, sinais. Muita dor de cabeça na gestação, muito inchaço, né? Sem alguma coisa aparente, pressão alta, diabetes, né? Qualquer coisa que você sinta diferente, que você tem essa clareza. Porque a gente sempre sabe, algo não tá legal, procure. Se aquele médico, às vezes, você falou com ele e não te deu uma resposta, procure outro, sabe? Procure uma outra pessoa, uma outra opinião.
né? Não deixe chegar no fim. Tem pessoas aqui que eu conheci até de atendimentos que vieram até mim depois de perdas, que perderam 3, 4 filhos. Então, assim, é inadmissível que ainda exista isso. Sem contar o trauma que a pessoa demais, né? Então, jeito tem. Só que, às vezes, essa correria do dia a dia não tem esse olhar amoroso, né? Pelas pessoas. Né? Então, eu sempre falo, quando a gente fica grávida, a nossa intuição, ela aumenta. Então, a gente sabe se tá acontecendo alguma coisa, sabe? Imagine quando eu ficar grávida. Pois é. Faça todos os exames. E eu fico disponível, assim, gente, pra quem quiser saber quais exames são, me manda uma DM, me manda um WhatsApp, eu tô à disposição. Muitas pessoas, até antes de eu ser terapeuta, me mandavam mensagem pra saber como que eu falo com aquela pessoa que perdeu, o que que ela faz agora, né? Mas, Cris, Como apoio. Nós estamos passando por uma situação também, lógico, não se compara ao que você passou, mas é uma situação que está nos impedindo de termos um filho no momento. Uhum. Né? Até a Ana deixou de tomar o remédio lá atrás. Uhum. E várias vezes a gente teve Procurou. relação e não teve nada. Aí ela pensou que pudesse ser um problema com ela, foi procurar um profissional, passou por esse momento, deu tudo bem, graças a Deus. Eu falei, bem, então agora só resta eu. Né? Fui procurar o médico e fiz todos os exames que você imaginar na vida. E não deu nada. Graças a Deus também. Mais ou menos. Não deu nada mesmo. Não tem diagnóstico e... não tem esperma. Entendi. Ausência total de esperma. Ausência total. Entendi. E a gente já passei no... Me fugiu o nome profissional aqui. Urologista. Passei no... O endócrino. No endócrino. Fizemos todos os exames. Tecnicamente falando, eu tô 100% saudável. Fisicamente não tem nada. Fisicamente não tem nada. Fisiologicamente também não tem nada. Mas há essa ausência. Entendi. E aí a gente tá nesse processo, nessa de caminhada. Busca, né? Pra tentar mesmo. Mas a gente pode, até falando agora com um profissional, além de tudo isso que vocês estão fazendo, a gente pode fazer um trabalho específico nisso, sabe? Sim. Com as terapias que eu atuo, por quê? Pode ser qualquer momento da sua vida, às vezes você criou essa limitação, sabe? E aí a gente consegue fazer esse desbloqueio. Claro, eu sempre falo isso, gente. O que vier é ótimo, maravilhoso, né? A gente não cria uma expectativa, porque a expectativa, ela não é boa, né? Quando você cria expectativa. Na verdade, a expectativa é o que te decepciona. Isso. O que você faz é, na verdade, tudo para que aquilo dê certo. Então, eu fico à disposição de vocês, porque eu acredito muito nisso, sabe? Quando a gente foi tentar engravidar do Luca, nós ficamos tanto afoito que a gente não conseguia engravidar. A gente demorou bastante, sabe? Porque a gente era uma vontade tanta que acho que aquilo ficava limitando a gente, segurando, sabe? Então, pra mesmo, assim, pra vocês, de repente, tirarem esse foco, né, de gravidez, mas mudar mudar essa chavinha, sabe? Sim, com certeza. A forma de enxergar. Mas a gente tem intenção, sim. Isso mesmo. Não, a semana que vem não dá, mas na outra... Na outra ela já falou que não tem também. Não. Mentira. Pessoal, infelizmente o nosso tempo tá acabando. A gente tá chegando aqui na reta final. Antes de eu pedir aquela mensagem... É impressão minha ou tá com mais de 1 hora de live? De live. O Instagram ele tá deixando a gente sonhar aqui. Eu acho que merecemos uma salva de palmas. É verdade. Antes que 1 hora caía a nossa live. É a primeira live que a gente faz que não dura mais de 1 hora. Uau. Não caiu a live hoje. Olha que maravilha. Eu ia falar isso agora. Não, tudo certo. Muito bom. Muito bem. Gente, então estamos chegando na reta final, com certeza, Cris. Sacolinha. Pode. Ô, Cristo. Vai ter mais episódios. Cris. Por favor. Obrigado. Episódio parte 2, parte 3, porque a gente quer entrar nessa parte de depressão que a gente só pincelou. Sim. Estou à disposição. Em relação à perda gestacional, a gente conversou um pouquinho, mas dá pra gente ir mais a fundo, porque é um assunto muito interessante. E eu acho que ninguém melhor do que você pra vir aqui falar sobre isso.
E pessoal, antes da gente entrar aqui, eu preciso fazer dois agradecimentos muito especiais, tá? Do nosso parceiro de negócio, do nosso sócio, nosso podcast, a Estúdios Rio, que está com a gente durante todos esses episódios. Hoje temos um marco muito especial do 10º episódio. Tô muito feliz, Cris, por ser você. Eu tô demais, por isso que eu falei, né? que precisava estar especial. caráter, né? Com certeza. E eu vou dar uma dica pra você. Você que precisa de um vídeo institucional, tem vontade de montar o seu podcast, eternizar o seu casamento, um momento especial da sua vida, um chá revelação, nós temos a melhor equipe de toda a região, que vai te atender com todo o profissionalismo que você merece, tá? O pessoal tem uma equipe muito bacana, que tem um olhar fraterno, um olhar com carinho, rico em detalhes. E a gente tá falando isso porque nós somos prova viva de que realmente é maravilhoso esse trabalho, não é mesmo? Com certeza, não é à toa que eles estavam presentes no nosso momento. Eternizaram um momento muito especial da nossa vida, que foi o nosso casamento, e não poderia ser diferente. Então, se você, de repente, tem interesse, entre em contato com os meninos. A gente vai deixar aqui na descrição aqui no vídeo. Faça um orçamento sem compromisso. Tenho certeza que vai dar certo. E agora vamos agradecer um outro parceiro que também está com a gente ao longo dessa caminhada, que é o responsável por deixar tudo bonito, com cara bonita, né? Que é o pessoal lá da Agência de Valor, Agência Digital Valor. Nosso parceiro e amigo Kijara, né, amor? Com certeza, o Kijara que tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui na rede Impecável. social do Podpink, e com certeza logo vai estar trabalhando nas outras redes também, né? É um pessoal aí que trabalha muito sério e realmente coloca a nossa rede lá em cima. Tudo muito top o trabalho deles. Se você quer entregar um trabalho diferenciado para a rede social do seu negócio, seja ela loja, seja consultório, em todas as áreas, quer entregar de uma forma diferente o seu conteúdo, com uma qualidade diferenciada, o pessoal da Agência Digital Valor, eles desenvolvem logomarca, desenvolve tudo com as suas características, tá? Então, vale a pena também. Fica aqui meu agradecimento pro Kijara, pra agência. Realmente vale muito a pena. Não tem valor, viu, gente? O negócio top. Faz acontecer. Realmente eles são... Não, é um milagre. O trabalho diferenciado. Milagre. É verdade. Eu falei isso. E agora, Cris, eu quero agradecer você novamente por ter tirado um tempinho, né, né? Opa! Faltou um. Logo esqueceu. Mais importante. Logo esse, o nosso patrocinador Master, me traz lá a sacolinha também, por favor, que eu quero dar um presente. Mas eu vou aqui. antes. Você para com esses presentes. Não, Cheira de surpresa. Parou. Tá. Vai antes, então. Você quer falar da Ana Letícia? Pode falar. Então eu vou falar. Da minha loja preferida. A sua loja. Falar nisso, cadê a outra sacola da Cris? É mesmo, eu fiz compra. Tá cadê no minha... carro, cadê? acho. Pessoal, a nossa patrocinadora Master, Ana Letícia Ramos Makeup, né? A melhor loja de maquiagem da nossa região. Porque assim, não é só maquiagem, a gente te entrega uma experiência. E agora com diferencial, né? Sabe aquele perfume que você não encontra em lugar nenhum? Ana, tem que comprar na internet, mas eu nunca senti. Agora você pode encontrar na minha loja, e eu tenho tester de todos os melhores perfumes importados. Então, assim, eu tô em dúvida em qual. Vai lá na loja. Vai ser um prazer fazer você sentir essa experiência, aproveitar esse momento, esse cuidado com você. E a loja mandou um presente pra você, Cris. A Cris, que é a nossa cliente. Opa! Olha, apagando ali. Que é a nossa cliente maravilhosa, cliente fiel. Inclusive, gastou hoje lá na loja, eu não sei onde que tá a sacola. Mas a gente acha. Ontem também. Ontem você comprou um produto muito bom. Gente, Foi. Maravilhoso. E hoje eu trouxe um outro pra você usar no dia a dia. Uau! Gratidão! Que então delícia! Depois você abre, que tem vários presentes aqui. Olha, amei! Gratidão infinita. E eu espero que você goste. E se você não... Mas assim, é pra ser de verdade. Se não gostar, vai lá na loja e troca, que a gente tá lá pra oferecer o melhor sempre. Então agora... Pode falar. Fala. A gente ainda não criou um cupom de desconto pro pessoal que vem do Podpink.
É verdade. Vamos criar um. Eu acho. Agora. Lança aí Pode um. Pink Lança aí. 10? Isso. Pode Pink 10. Pode Pink 10. Você que tá aí, ó. Eu acabei de entregar pra vocês um cupom de desconto na melhor loja de maquiagem do Norte Pioneiro. E entregamos pra todo o Brasil através dos correios. Então você pode entrar lá no alrmakeup.com, utilizar o cupom de desconto PODPINK 10 e você vai ter 10% de desconto Gente. e vai receber na sua casa. E o site tá atualizadíssimo. Todas as novidades já estão lá. E aí, a Camila, lá da INS, acabou de me lembrar. Gente, a loja tá de cara nova. E assim, mas eu não vou contar tudo pra vocês. Provavelmente, depois do dia 15 de novembro, lá pelo dia 20 de novembro, nós vamos fazer um coquetel. A senhorita está convocadíssima Não é nem pra ir lá. coisa. Intimada. Um coquetel, Intimada. gente. Que delícia. Da cara nova. A loja tá ficando Que delícia. ainda melhor. Será um A prazer. LR Makeup 2.0. É Muito verdade. bem. Posso agora? Pode, Então, esse aqui é pra vocês dois. Ah, Se vocês quiserem, né, fica à vontade. Se quiser abrir agora, abrir depois. essas coisas pode abrir agora? Pode abrir. Eu acho que vocês vão ficar bem felizes. Por que não poderia abrir agora? Vai sei. que, né? Tem, amor, a gente é um casal. pessoal, às vezes, né? Enfim. Eu acho que vai É ser... que o pessoal não sabe, mas você tem um sex shop, né? Pode Nossa, acontecer. já pensou? Ai, seria muito loucura da seria terapeuta legal. ter um sex shop. Já pensou? Não, mas de repente uma linha de velas com meu parceirão. Ai, meu Deus. Que coisa a mais gente não linda. tem. Então, como vocês casaram, né? E ganharam... Mostra pra câmera. Vou mostra pra mostrar. câmera. Que tem recadinho, eu gosto de ler. gente, Mas depois você lê. Tá, depois eu leio. Guarda aqui pra mim. Esse presente, o que eu Sagrada pensei? Família. A Sagrada Sim. Família. Olha que linda. O que eu pensei? Vocês casaram, né? E aí ganharam, né? Pote, sei lá, prato, panela, nananã. coisa E eu mais pensei linda. exatamente pra abençoar essa união de vocês. E olha como tudo faz sentido, tudo que a gente conversou aqui. É. Gente, coisa... Cris. O Matheus abençoou, que ele deu 3 beijinhos. Ai, meu Deus. Um beijo pro Matheus. Ele falou, mãe, Muito deixa eu obrigada. ver. Eu falei, claro, meu filho dele. Ai, que amor, deu um beijinho em cada um. Então, que a Sagrada Família traga muitas bênçãos pra vida de vocês. Tá? Obrigada. E esse aqui Muito. é o que os meus pacientinhos recebem de final de tratamento. Ou olha, quando fecha um gente. pacote, eu tenho um pra cada um. Opa! Legal. Depois vocês abrem também e dão uma olhadinha. Então, assim, ó, esse presente é pra gente iniciar o nosso pacote. Isso mesmo, Porque exatamente. porque agora vai, né? Exatamente, é isso Agora mesmo. vai. Cris, e pra finalizar esse episódio maravilhoso, que ó, hoje foi um episódio presente. Você de, viu? De Pode falar. Você esqueceu? Do quê? A gente tem uma campanha ainda hoje. Não, mas antes eu quero escutar uma mensagem da Cris. Ah, e aí, então tá bom. aí Então, pessoal, segura aí que a gente tem algo muito importante ainda pela frente e a gente vai precisar de todos vocês. aqui no meu ponto, estão falando que já deu tempo. Cris, de peito aberto, coração aberto mesmo. Nos últimos episódios, eu tenho falado pro pessoal deixar alguma mensagem pra incentivar as pessoas, mas hoje eu quero fazer de uma forma diferente. Aquilo que você sentir necessidade de espalhar pro mundo. O que tiver no teu coração, aquilo que faz sentido pra você e que você pode contribuir com outras pessoas. Olhe para cá e fique à vontade. Então eu vou falar o que eu falo para as pessoas que convivem comigo. Se olhe mais, né? Se escute mais, escute o seu corpo, né? O nosso corpo, ele fala as nossas necessidades, ele fala quais serão as nossas escolhas, né? Se atente nos sinais da sua vida. Será que essa vida que eu tô levando tá satisfatória? Será que eu posso melhorar? Será que tudo isso que está acontecendo eu tenho o poder de mudar, né? Para realmente você refletir hoje, como está a sua vida? O que você fez nesses últimos tempos pela primeira vez? Né? Será que você está vivendo no automático? Será que você está vivendo no piloto automático? Né? Então, parar, respirar, né? Se olhar mesmo de dentro para fora. Se escute, esteja com você. O autoconhecimento, a gente consegue despertar várias coisas. Tem muita coisa de graça. Às vezes você vai falar, Cris, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma sessão.
né? Me mande uma mensagem, eu vou direcionar para você algo gratuito, né? Que a internet traz. Então, não se deixe de lado. Se escute. E faça essa reflexão. Pergunte para você hoje, o que eu gosto de fazer? O que eu fiz nesses últimos tempos pela primeira vez? Né? Eu acredito que as respostas estão sempre dentro da gente. Então, se olhar é o primeiro passo para você iniciar e dar esse pontapé que é necessário. Então, Cris, muito obrigada pela, gratidão pela infinita. mensagem. E agora, gente, estão indo embora, mas antes... Natan, prepara, porque isso aqui vai ser um pedido. Gente, vou patrocinar esse vídeo. Opa! Preste atenção. Kijara, ajuda a gente aí. A gente vai entrar agora num processo e eu preciso muito da ajuda de vocês. Todo mundo que tá escutando. Vocês sabem que o Podpink e a Rio Podcast são parceiros. E a gente tem uma missão juntos a partir deste momento. O podcast é um podcast voltado para mulheres. Como eu já falei hoje, conectar pessoas, incentivar mulheres. E tem uma mulher muito bacana que está desenvolvendo um trabalho incrível na área dela. E ela estará pertinho de nós, dia 27 de novembro, na cidade de Figueira. Quem é ela, amor? Ana Castelo. Ana Uau! Castela, gente. Ninguém mais, ninguém menos que Ana Castela, que é uma cantora que a gente admira, que a gente gosta muito. Tem acompanhado toda essa trajetória, né? Até ela dar esse boom. Revelação do Prêmio Multishow ontem. Ela recebeu ontem. Olha. E nós queremos a sua ajuda. A gente quer trazer ela aqui no estúdio da Rio, né? Pra gente fazer uma parceria entre a Rio Podcast e o Podpink. Será um episódio muito legal, muito diferente. E hoje nós recebemos um não. Mas eu não aceito. Agora a gente tá atrás do sim. Mas eu não aceito não. E ainda me responderam assim, não, é impossível. Não é impossível. Pra Sabe Deus por nada quê? é impossível. Não é impossível. Eu conto com você. E a gente precisa chamar a atenção dela, né? Os produtores já disseram que é difícil, que não dá. Mas a gente precisa chamar a atenção da Ana Castela. Como que nós vamos fazer isso? Todo mundo indo lá na última publicação fixada da Ana Castela e marcando o Podpink. Isso mesmo. Gente, por favor. Vem no Coloca lá Podpink. na última publicação dela. Hashtag Vem no Ana Podpink. Castela no Podpink. Isso, Ana Castela no Podpink. Perfeito. Marca, porque assim, gente, vai vir no Podpink, ela vai vir na Rio também. Vai ser uma collab, Isso. tá? Vai ser um episódio especial, um episódio premium. Então faça isso. E eu vou pedir mais uma coisa. Foi lá na Ana Castela, marcou o Podpink? Vem no Podpink e marca a Ana Castela lá naquela publicação fixada. Isso. Quem você quer assistir no Podpink, marca Ana Castela. Lembrando que você entrando no Instagram do Podpink, existe 3 publicações fixadas. A do meio. A do meio é indicação de participante. Gente, eu conto muito com vocês, tá? A gente precisa chamar a atenção. Vamos, gente. Vai dar certo, né? Vai dar certo, Com já deu. certeza. Como pode melhorar. Então, se você que quer ver, quer conhecer um pouco mais a respeito da história dela, conhecer ela um pouquinho mais de perto, corre lá. Agora você já começa Vamos começar a essa marcar campanha. e vamos fazer acontecer. Vamos trazer a Ana Castela aqui No Estúdios Rio. no Isso Estúdios Rio Rio. pra gente fazer aí esse episódio. Esse episódio Maravilha. premium. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Gratidão, gente. Conversamos Gratidão, na próxima família. semana. Gratidão, todo Até mundo. a próxima. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau.